Olá, eu sou a Tia M Sensei, também conhecida como Professora Letícia nas classes de alfabetização. E hoje é a segunda palestra, né? Eu vou falar sobre o IDME. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre a adaptação da rotina das crianças no Shogaku, entra no grupo de WhatsApp, que o link está aqui embaixo na descrição, e lá você vai poder receber o link de todos os vídeos. Então, roda a vinheta! Infelizmente, eu vou começar esse vídeo falando que o bullying acontece no mundo inteiro e dificilmente a gente vai conseguir acabar com esse problema. Mas felizmente, nós pais podemos dar um suporte emocional aos nossos filhos, caso ele passe por uma situação dessa, ele não seja tão afetado emocionalmente. Primeiro eu quero explicar como que funciona a nossa mente e o nosso corpo em situações estressantes como esta, que é a do bullying, mais conhecido no Japão como IDME. A primeira maneira da gente desestressar é a conversa, a comunicação. Isso porque a gente quer saber, né, o porquê que está acontecendo isso com a gente, ou como que a gente poderia resolver essa situação, ou até mesmo a gente quer só ser ouvido, ser compreendido, né, ser acolhido por quem a gente ama e confia. Por isso, desde quando seu filho é bebezinho, começa a falar, é importante você sempre conversar com ele, ouvir o que ele tem a dizer e também dizer que você entende como que ele se sente, que você já passou por isso também, que juntos vocês vão achar uma solução para isso, para que ele se sinta melhor. E aí você vai construindo um vínculo afetivo com seu filho, né? Uma base para um fortalecimento emocional. Eu já vi muitos casos em que a criança, de tanto os pais darem bronca, ficarem julgando suas atitudes e criticando, a criança acaba não contando as coisas, né? Perguntando as coisas que elas têm dúvidas, porque tem medo de ser criticada ou levar alguma bronca. Isso acaba afastando pais e filhos. E vai parecer um pouco óbvio eu falar agora, mas a família ela tem que falar a mesma língua. Às vezes a gente vem aqui no Japão e fica preocupado em ensinar o japonês para os nossos filhos, porque eles vão na escola japonesa, e esquecem do português. E as crianças também acabam esquecendo a língua portuguesa. E se nós, pais, não sabemos falar o japonês, a gente tem que ensinar a língua portuguesa para os nossos filhos. E não pode deixar eles esquecerem isso, porque a gente acaba perdendo a comunicação. Isso foi uma reflexão que eu tive logo depois que eu cheguei aqui no Japão e me deparei com essa realidade. Eu estudei muito sobre a criação de filhos bilíngues e as crianças elas sabem sim diferenciar ambientes com línguas diferentes. Um exemplo aqui no Japão, até as crianças autistas conseguem diferenciar isso, porque eu trabalho em creche japonesa e lá as crianças brasileiras falavam em português comigo e falavam em japonês com as professoras japonesas. E aí a gente vê, né, as crianças que estudam em escola japonesa, chegam na escola japonesa, já começam a falar japonês com os amiguinhos, com os professores, mas aí quando encontram com os pais, estão em casa, eles falam em português. Então eles têm essa chavinha, né, de mudar a língua. Então é importante manter claro aonde que ele vai falar português e aonde que ele vai falar japonês. O que a gente tem que tomar cuidado é não misturar as línguas quando a gente conversa com as crianças. Porque lembra aquela avó que a gente tinha, que morava no Japão, que misturava o português com o japonês, a gente achava engraçado? Mas é isso que vai acontecer com os filhos, se começar a misturar as palavras, né? Então,
se eles estão na escola japonesa, eles já vão ter bastante contato com a língua japonesa. Então, em casa, vocês podem falar 100% em português, né? Não mistura assim, leva o suito dentro do kaban e coloca o kutsu, né? Porque ele vai achar que kutsu é em português também, kutsu, e aí vai pro Brasil e vai falar kutsu e ninguém vai entender, né? Então, é muito importante essa comunicação correta com as línguas. Então, a gente tem que escolher uma língua. Se a gente vai focar no português, a gente tem que falar só em português com os filhos, para não deixar com que eles esqueçam a língua. E, se possível, ensinar a escrever ou a ler, né? Alfabetização. E se focar no japonês, então os filhos vão aprender o japonês na escola e os pais vão ter que estudar o japonês a um nível que você consiga discutir suas ideias em japonês. Aqui em casa a gente optou em focar na língua portuguesa com as nossas filhas, então a gente alfabetizou elas. Eu contei com a ajuda de professoras também. E agora eu também estou dando aula de alfabetização, né? Então eu vejo o quanto é importante a língua portuguesa na nossa vida. Porque a gente tem o costume de ficar mandando mensagem pelo celular, né? E no começo minhas filhas mandavam em japonês para mim. Mas depois que elas foram alfabetizadas, elas mandam para mim em português, para o pai em português. Então a comunicação ficou bem mais fácil. Inclusive, elas participam das conversas no grupo de família do WhatsApp também. O segundo tipo de reação ao estresse é a reação física. Se você não consegue resolver os problemas ou essas situações de estresse com a comunicação, a conversa, a reação física seria bater, chutar, gritar. Então, acontece esse tipo de reação. Por isso que os bebês, eles choram, eles mordem, eles batem, porque eles não conseguem falar ainda. Então isso é uma forma de se expressar. Eles não fazem isso por maldade e nem choram para querer manipular o adulto. Eles estão pedindo alguma coisa. E isso é importante que o adulto consiga identificar. Mesmo em outras fases da vida, né, na adolescência ou na fase adulta, tem momentos em que você não consegue resolver com a conversa ou comunicação e acaba partindo para a violência, né? Onde a pessoa grita, a pessoa bate, chuta, quebra as coisas. E isso é muito perigoso. A terceira reação é a reação fisiológica, que em momentos de estresse tem gente que fica com dor de cabeça, ou fica com dor de barriga, ou tem queda de cabelo. Esses já são sinais de que o estresse já está em um nível mais avançado. Então, esse tipo de reação serve de um alerta para mostrar que está acontecendo alguma coisa de errado. Então, tenta conversar com a criança, né? O que pode ser que esteja estressando essa criança, porque às vezes ela não quis falar, né? E ficou aguentando esse tempo todo, e por isso que acaba refletindo na saúde, né? E no corpo. Então, alergias também podem surgir. Então, se tiver esses sinais, tente conversar com a criança. Investigue se está acontecendo alguma coisa na escola ou em algum outro ambiente. E o quarto tipo e mais perigoso são os inconsequentes, que aí falamos em suicídio, homicídio, aquelas pessoas que saem esfaqueando e atirando para todos os lados. Para eles, esse momento é um momento que eles não acham que não tem nada a perder. E para eles já fica difícil raciocinar. Eles não têm mais o raciocínio. Eles acabam agindo por impulso. Então, para que não chegue a esse ponto, a esse nível, a gente tem que estar bem atento a todos os sinais. E sempre estar conversando com as crianças e cuidando delas. Então, a dica principal que eu dou para a gente combater o bullying e o ijime é a comunicação. Comunicação entre pais e filhos,
entre irmãos, entre marido e mulher, entre a escola e os pais, entre as crianças, os amigos, né? Então, independente se seja em japonês ou em português, mas que seja uma comunicação efetiva. E caso se realmente vocês descobrirem que está acontecendo isso, peçam ajuda. Peçam ajuda para mim, peçam ajuda para quem estiver perto, peçam ajuda para tradutores, que isso é um assunto muito importante e não pode virar uma bola de neve. Então vamos combater sim o bullying e o ijime com uma comunicação efetiva. Contem comigo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os eventos escolares, cerimônia de entrada, Sankankai, Ondokai, como é que funciona, ok? Então fiquem comigo. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, clica no link aqui embaixo, se inscreve, que eu vou mandar os vídeos por ali, tá? Até mais!